Olá, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Bem-vindos a mais um bloco de Direito Empresarial. Eu sou a professora Luciana Aranaud e estou falando sobre direito societário. E agora a gente tem um bloco de quê? Do que? Qual é o tipo societário? O maior tipo societário do Brasil. Aquele que é escolhido por 97% dos empresários e das sociedades limitadas que são registradas, que é a sociedade limitada. Vamos lá que a gente tem algum conteúdo para analisar. Pessoal, a sociedade limitada, ela tem regência subsidiária das regras da sociedade simples. O que a gente sabe? Que lá do artigo 997 até o artigo 1038 do Código Civil, a gente tem as regras da sociedade simples, que vão se aplicar subsidiariamente às regras da sociedade limitada, né? Mais ainda, o contrato, ele pode indicar regência supletiva das normas de SA. A regência supletiva das normas de SA. Posso dizer assim, ó, subsidiariamente, quando tiver omissão, eu aplico a sociedade simples. Supletivamente, se eu quiser ficar um pouquinho maior, se o meu empreendimento for um pouquinho maior, eu vou aplicar as regras da sociedade anônima, de forma supletiva. Se eu escolher a regência supletiva, eu tenho que prestar atenção em critérios de compatibilidade. Eu vou respeitar as questões que são ligadas à natureza e às finalidades econômicas e empresariais das sociedades. As finalidades econômicas e empresariais. Ou seja, as regras do contrato vão prevalecer em detrimento das normas de regência supletiva, ainda que sobre a questão o capítulo da sociedade limitada seja omisso. Eu tenho que, em regras de supletividade, pessoal, ver critérios de compatibilidade. Eu não vou ter, por exemplo, a aplicação de voto plural na sociedade limitada, porque não seria compatível, mesmo que tivesse a presença da regência supletiva das normas de SA, eu opte por isso, ainda assim tem que haver um critério de compatibilidade. Não se esqueçam que regência supletiva é diferente de aplicação subsidiária. Na omissão, aplico subsidiariamente as regras da sociedade simples. Regência supletiva é quando eu opto por aquele determinado ordenamento jurídico se aplique ao meu contrato social. Tá, pessoal? Ao falar sobre a regência subsidiária das regras da sociedade simples, a Constituição é mediante contrato social. Olha só, o 997 vai se aplicar também para a sociedade limitada. Essas são as questões. Ela pode ser uma sociedade limitada unipessoal, que pode ser constituída por uma ou mais pessoas. A gente tem lá o 1052, né, parágrafo 1º, que permite à sociedade unipessoal um contrato de uma única pessoa, sem a fixação de capital social mínimo. O sócio pode constituir mais de uma limitada unipessoal, isso também é possível. E o sócio pode ser responsabilizado em qualquer situação que permita a desconsideração da personalidade jurídica. Então, aqui, de uma regra geral, o que a gente tem? O artigo 50 do Código Civil se aplica, e eu só vou responsabilizar no patrimônio do sócio, nos bens pessoais do sócio, se caracterizada as hipóteses lá da desconsideração da personalidade. Só para a gente relembrar que é desvio mais confusão patrimonial, na forma do que prevê o artigo 50 do Código Civil. Quando a gente fala de sociedade limitada, o grande núcleo, cerne, né, da sociedade limitada é basicamente a responsabilidade dos sócios. Aí a gente tem uma responsabilidade subsidiária, limitada, solidária e direta. Vamos entender como é que se divide essa responsabilidade. Subsidiária, se tiver bens, é a própria sociedade quem responde pelas dívidas sociais. Se tiver bens, é a própria sociedade que vai responder pelas dívidas sociais. Por isso que ela é uma responsabilidade subsidiária. Subsidiária, que os bens sociais são os garantidores daquele crédito num primeiro momento. É uma sociedade limitada, porque se ela não tiver mais bens e o capital social estiver totalmente integralizado, os sócios não respondem com seus bens pessoais pelas dívidas sociais. Capital integralizado, eu não tenho sócio remisso, está tudo ok? Eu vou, não se esqueçam aqui do artigo 49A,
quando a gente falou de desconsideração da personalidade jurídica, quando vocês assistirem o vídeo da desconsideração da personalidade jurídica, vocês vão lembrar da questão da autonomia patrimonial. Então, a gente tem basicamente o seguinte: bens pessoais não respondem se caracterizada a fraude, senão não vai responder. É uma responsabilidade solidária, porque se a sociedade não tiver bens e o capital não estiver integralizado, os sócios respondem com seus bens pessoais pelas dívidas solidariamente, pelo que faltar para a integralização. Eles respondem pelas dívidas solidariamente e pelo que faltar pela integralização. E é direta dos sócios se tiver abuso de personalidade jurídica, conforme o artigo 50. Aí ela é direta, no caso da limitada, caso se configure o abuso da personalidade jurídica. Porque na responsabilidade ilimitada, que não é o caso desse tipo societário, obviamente, eu tenho uma responsabilidade também direta, eu não preciso caracterizar a desconsideração. Gente, o capital social. Se o contrato social contiver cláusula determinando a regência supletiva da lei de sociedades por ações, a sociedade limitada pode adquirir suas próprias cotas, observadas as condições legalmente estabelecidas, fato que não lhe confere a condição de sócia. Então, a sociedade limitada pode adquirir cotas, mas isso não vai conferir a condição de sócia, né? Então, a gente tem aqui uma regra do DREI, prevista na Instrução Normativa 81 de 2020, e que, de qualquer forma, ficam suspensos os direitos de voto e de recebimento de dividendos. Muito bem, pessoal, vamos lá. Dentro da sociedade limitada, o que a gente precisa também analisar? A gente precisa analisar o capital social. Como é que se divide o capital social? Isso aqui é uma diferença entre o capital social da sociedade limitada e diferente da sociedade anônima. Porque na sociedade limitada, eu tenho uma sociedade que a característica principal dela ainda é ser intuito personae. Na sociedade anônima, quando nós estudarmos num bloco específico de sociedade anônima, ela é uma sociedade, né, de capital. O que une os sócios é o money, a bufunfa. Não me interessa quem é o Daniel, não me interessa quem é o Kid, me interessa o que eles vão aportar. Vejam, vamos pegar uma Petrobras, por exemplo, né, que é uma sociedade anônima de capital aberto. A gente tem inúmeros acionistas. Vamos pegar o Magazine Luiza, vamos pegar as Americanas, né? Quantas pessoas, agora na discussão das Americanas, tinham ações, compraram ações das Americanas, porque essas ações são negociadas na Bolsa. Na sociedade limitada, o que interessa ainda se tem uma característica mais personalíssima de se preocupar quem é o sócio. Por isso que ela é intuito personae, né? Diferente dessa característica da sociedade anônima, que é uma sociedade de capitais é intuito pecúnia, que o laço entre os sócios é a pecúnia e nem tanto, né, a affectio societatis, como acontece numa sociedade simples, numa sociedade limitada. Gente, a sociedade limitada, ela não é possível que a contribuição consista em prestação de serviços. Por quê? Porque se o objetivo é a limitação da responsabilidade dos sócios, eu estou dizendo que o sócio não vai responder com seu patrimônio pessoal e o capital social é o que viabiliza o negócio e dá garantia para os credores, eu não posso contribuir em serviços. Porque como é que fica a garantia dos credores? Aí eu tenho que contribuir em bens, em créditos, em dinheiro, mas não em serviços. Na sociedade limitada, a contribuição ela nunca é em prestação de serviços. Tá, gente? Nunca é em prestação de serviço. Se a contribuição for em prestação de serviços, o tipo societário não é sociedade limitada. E é possível a integralização com bens imóveis, com bens móveis, com criptomoedas, né? Mas não em serviços, tá bem? Bom, pessoal, o que a gente tem? Quando a integralização do capital, ela é diferente, para vocês relembrarem, de subscrição do capital. Subscrição do capital é o que eu estou dizendo que vou aportar na sociedade de acordo com a minha participação social. Isso é subscrição do capital. A integralização do capital é a transferência do bem. É a transferência do valor. Quando é
os bens vão ser suscetíveis de avaliação pecuniária. Eu quero transferir para a sociedade uma Honda Bis. Eu sempre falo da Honda Bis, mas vocês, meus queridos e jovens estudantes, não sabem o que é uma Honda Bis, contudo ela combina, só não combina com posto de gasolina. Porque isso era uma propaganda da época, né? Ninguém mais... Quem é que assiste TV aberta, Kid, ultimamente? Ninguém assiste TV aberta, ninguém sabe mais o que é propaganda. A gente sabe o que é meme, a gente sabe o que é trend, mas propaganda a gente não sabe. Cara, eu quero integralizar com uma Honda Bis. A tua atividade permite a integralização, esse bem comunica, né? Ele vai servir para a realização do objeto social. Então, é mais ou menos nesse sentido que a gente analisa a transferência de bens. Quais são aqueles bens que efetivamente vão contribuir para a realização do objeto social e qual é a avaliação desses bens. Mas pode ser com bens móveis, pode ser com bens imóveis, pode ser com créditos também. Quando se fala de bens imóveis, o que a gente tem? O artigo 35, inciso 7, da Lei 8934 de 94, que diz assim, ó, o contrato social deve conter a descrição, a identificação do imóvel, a sua área, dados relativos à sua titulação, bem como o número de matrícula do registro imobiliário. E a certidão de arquivamento do contrato social deve ser levado a registro no cartório de imóveis para a transferência de titularidade do bem, né? Então, eu tenho que levar no registro de imóveis para transferir a titularidade para a sociedade limitada, para que aquele bem passe a ser propriedade da sociedade limitada, tá? Quando a gente fala de transferências de crédito, o sócio vai responder pela solvência do devedor. Olha, eu vou transferir, eu tenho aqui uma nota promissória de R$200 mil assinada pelo KID. Eu transferi aqueles R$200 mil. Quem é que vai... Cara, o KID não pagou a nota promissória. O sócio não vai ir lá cobrar do KID. O sócio vai cobrar da Luciana. Vem cá, tu está integralizando com uma nota promissória que não foi paga, tu vais responder pelo pagamento desses créditos perante a sociedade. Eu não tenho que ir lá buscar do teu devedor, né? E os bens que são cedidos à sociedade, eles devem estar relacionados ao objeto social, que eu falei, o exemplo que eu dei antes da Honda Bis, né? Tendo utilidade direta ou indireta para a atividade exercida pela sociedade. Tem que ter uma utilidade, né, para a sociedade aquele bem. E eles têm que ser aptos à execução por eventuais credores sociais, de modo que não seria permitido integralizar cotas com bens impenhoráveis. Eu não posso ter um bem impenhorável, né, um bem de família, para integralizar cota, de regra geral. Bom, pessoal, a gente tem aqui, ainda no que diz respeito às cotas, o artigo 1056 do Código Civil. O que diz o artigo 1056? A cota é indivisível em relação à sociedade, salvo para efeito de transferência, caso em que se observará o disposto no artigo seguinte. Parágrafo 1º. No caso de condomínio de cota, os direitos a ele inerentes somente podem ser exercidos pelo condômino representante ou pelo inventariante do espólio de sócio falecido. E o parágrafo 2º. Sem prejuízo de disposto no artigo 1052, os condôminos de cota indivisa respondem solidariamente pelas prestações necessárias à sua integralização. Então, esse aqui é um artigo bem importante de vocês mapearem, porque cai seguidamente, né, questões na primeira fase, perguntando sobre cota indivisível. Mapeiem aí o artigo 1056. O 1057 diz assim, não, falando de cessão de contrato, de cotas, tá, gente? Cessão de cotas. Na omissão do contrato, o sócio pode ceder sua cota, total ou parcialmente, a quem seja sócio, independentemente da audiência dos outros ou a estranho, se não houver oposição de titulares de mais de 1/4 do capital social. Cara, eu quero sair da sociedade, eu quero ceder as minhas cotas para o Daniel. Eu não preciso da anuência do KID. Eu vou dizer assim, Daniel, toma aqui as minhas cotas. Ele vai ter que me pagar as cotas e vai ficar na sociedade ele e o KID. Mas eu quero sair da sociedade e quero ceder as minhas cotas para a Cris. E o Daniel e o KID vão dizer, não, mas só um pouquinho. A Cris é estranha ao contrato social. Isso vai ter que ter concordância de 1/4 do capital social. Se o Daniel concorda que é 1/4 do capital social, beleza. Tá? Agora, se não tiver essa concordância, um terceiro estranho não pode entrar. Também é um artigo importante para vocês mapearem. O que diz lá o parágrafo único? A cessão terá eficácia quanto à sociedade de terceiros, inclusive para fins do parágrafo único do 1003, a partir da verbação do respectivo instrumento subscrito pelos sócios anuentes. Gente,
faz todo sentido. Se a gente pensar o seguinte, que a sociedade limitada é uma sociedade intuito persone, se existe affecto societatis entre aqueles que participam da sociedade, não é assim para transferir cotas. Eu quero saber quem é que vai entrar. Se isso acontece na resolução em relação a quem morre, né? Pô, morreu a Luciana, foi de arrasta para cima. Vem lá o João, o filho da Luciana, olha para o Daniel e olha para o Kid e diz assim, não, agora eu só sou eu. E eles vão dizer, eu nunca te vi na vida, não te conheço, a minha relação, a minha affectio societatis era com a tua mãe, não era contigo. Por isso que tem que constar no contrato social, regulando, né, o ingresso de sócios, de herdeiros de sócio falecido ou não. Essa é a lógica. Na sociedade anônima é diferente, porque o que liga as pessoas não é affectio societatis, é a pecúnia, é o capital. Muito bem. Gente, a responsabilidade na cessão de cotas. A saída de um sócio do quadro social não exonera de responsabilidade. Está lá no artigo 1003 e também no artigo 1032 do Código Civil. Essa regra aqui, subsidiária, aplicação, olha aqui. Aplicação subsidiária da sociedade simples, das regras de sociedade simples. Lembram que a gente viu lá no início do bloco? Bom, é o mesmo prazo, são os 2 anos, né? Perante a sociedade de terceiros pelas obrigações que tinha como sócio. Quanto à responsabilidade do cessionário, prevê o artigo 1025. O sócio admitido em sociedade já constituída não se exime das dívidas sociais anteriores à admissão. Pessoal, é o seguinte, tô eu, o Kid e o Daniel. Nós temos uma sociedade, tá? Vai entrar a Cris. A Cris, quando entra, ela entra responsável pela dívida que nós fizemos lá atrás também. Ela que faça a due diligence dela e veja onde é que ela está se metendo. Ela não pode dizer assim, eu tenho responsabilidade daqui para frente na pessoa jurídica. Não. Ela tem responsabilidade por tudo. É o que o artigo 1025 diz e se aplica extensivamente às regras da sociedade limitada, né? O capital social, gente, ele pode ser aumentado ou diminuído. Então, pode ser aumentado ou diminuído. E a regra geral é aquilo que nós já vimos num bloco específico de sociedade simples. Se aplica à sociedade limitada? Sim, a regra geral. O que nós temos especificamente aqui do 1081? Eu aumento para quê? Após a integralização das cotas mediante modificação do contrato. Eu posso aumentar atribuindo novo valor às cotas já existentes ou criar novas. Eu posso, até 30 dias depois da deliberação, né, preferência, os sócios têm preferência para participar do aumento na proporção das cotas que sejam titulares. Então, essa questão do aumento acontece nessas possibilidades. O meu negócio cresceu, o capital social já não corresponde mais, né, ao volume de negócio que está sendo desenvolvido. E não se esqueçam, o capital social ele funciona como garantia de credores, por isso que ele tem que estar, né, balançado. Pessoal, e tem ainda a possibilidade de diminuição. Ocorrem 2 situações, quando depois de integralizado houver perdas irreparáveis e se excessivo em relação ao objeto da sociedade. Ou ainda pode acontecer, sabe por quê? Está lá o capital social, é 100K. Luciana 50, Daniel 25, Kid 25. O Kid diz assim, tô saindo fora. Eu posso ou comprar, distribuir as cotas do Kid entre eu e o Daniel, ou eu posso reduzir o capital para 75. Isso também é uma hipótese de diminuição do capital social, tá? Gente, o sócio remisso, as regras do sócio remisso. O sócio remisso é aquele que não integraliza. A gente tem a regra geral do 1004, lá da sociedade simples, mas nós temos também aqui, especificamente do artigo 1058 do Código Civil. O 1058 vai dizer, não integralizada a cota de sócio remisso, os outros sócios podem, sem prejuízo do 1004, que é a regra geral lá da sociedade simples que se aplica para a sociedade limitada. E seu parágrafo único, tomá-la para si ou transferi-la a terceiros, excluindo o primitivo titular e devolvendo-lhe o que houver pago, deduzidos os juros da mora, as prestações estabelecidas no contrato e mais despesas. É o exemplo que eu acabei de dar
de dar. Ah, mas daquele 25 eu ainda vou ter que deduzir juros da mora, prestações estabelecidas e demais ah, meu Deus, demais despesas? Sim. Sim, isso sabem o que é, gente? Sabe o que é essa língua enrolada? É a pressão do cronômetro. É a pressão do cronômetro aqui, ó, enrola a língua. E tem uma outra coisa, né? Quando a gente pensa mais rápido do que fala. Geralmente eu estou pensando mais rápido do que fala e eu estou falando uma coisa e já estou pensando na próxima. Aí de vez em quando enrola a língua, mas vamos lá. Eu sei que vocês vão me desculpar por causa disso. Eu espero, ao menos, que a minha aula vocês tenham maior dificuldade de ouvir na velocidade 2.0. Eu espero pelo menos isso, porque senão vai ficar... Tá? Pessoal, a administração. Igualmente, compete a uma ou mais pessoas que serão designadas no contrato social em ato separado, a mesma coisa, a mesma regra lá da sociedade simples. E também pode haver a criação de um conselho de administração. A administração atribuída no contrato a todos os sócios não se estende de pleno direito aos que posteriormente adquiram essa qualidade. Eu posso ter, né, um conselho de administração como um órgão, tá? A facultatividade de um conselho de administração como órgão da sociedade limitada, né? Não é um órgão obrigatório, tá bem? Pessoal, na administração da limitada, designação dos administradores. Capital não integralizado de não sócios, necessidade de aprovação de, no mínimo, 2/3 do sócio. É importante a gente analisar esse quórum. Capital integralizado, aprovação de titulares de cotas correspondentes a mais da metade do capital social após a integralização. Está lá no 10.13 e no 10.14. Regras de sociedade simples aplicáveis, né, à sociedade limitada. Anotem aí o artigo 10.13 e o artigo 10.14, né? Como é que acontece a saída do administrador? Como é que o administrador pode sair? Ele pode ser nomeado em ato separado, pode ser nomeado no contrato. Ele pode sair porque terminou o prazo da administração, fixei um prazo de administração de 2 anos, ele sai. Ele pode sair porque ele renunciou, ou ele pode sair porque ele foi destituído, né? Término de prazo, renúncia ou destituição do administrador são as hipóteses da sua saída. Gente, aqui o que é importante a gente lembrar? Que teve uma alteração no quórum com a Lei 14.451 de 2022, que foi uma lei para desburocratizar, flexibilizar e conferir maior agilidade à sociedade limitada, né? Que alterou o quórum de deliberação dos sócios da sociedade limitada. Então, o quórum de deliberação passou para a maioria simples, tá? Então, de ser 2/3, maioria absoluta, com essa legislação que tem este objetivo de desburocratizar e conferir, né, maior agilidade à sociedade limitada, esse quórum passou para quê? Designação dos administradores, quando feita em ato separado. Destituição dos administradores, o modo da sua remuneração, quando não é estabelecido no contrato. A modificação do contrato social, incorporação, fusão e dissolução da sociedade. Isso aqui são operações societárias. A gente vai ter um bloco para falar só sobre isso, tá? Nomeação e destituição dos liquidantes, julgamento das suas contas e pedido de concordata. Não se esqueçam que, ainda que conste na lei pedido de concordata, desde 2011 é recuperação judicial. Vocês sabem isso porque o Loirão cansa de falar para vocês sobre recuperação judicial e falência. Então, a Loira lá fala e explica a lei 11.101 de 2011 e ela vem com o Instituto da Recuperação Judicial que substitui o Instituto da Concordata. Tá bem, pessoal? Conselho Fiscal também é um órgão facultativo da sociedade limitada. A gente fala da Assembleia, né, da deliberação dos sócios, e falamos que o Conselho de Administração é facultativo e o Conselho Fiscal também é facultativo. Na sociedade anônima não é facultativo, tá? Aqui é facultativo na sociedade limitada. Se tiver, pode ser composto por 3 ou mais membros, né? Sendo sócios ou não, desde que residentes no país. Quem é que não pode ser membros? Aqueles elencados no parágrafo 1º do 10.11, que são aqueles que praticaram crime de prevaricação, blá, 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 blá.
os membros de outros órgãos da sociedade ou de outro órgão controlado por ela, porque senão tem conflito de interesse, né, pessoal? E os seus empregados ou dos respectivos administradores, cônjuges ou parentes dos administradores até o 3º grau, conforme o 1066. Porque não se esqueçam que o Conselho Fiscal vai aprovar contas dos administradores. E essas vedações é justamente para que não haja nenhum conflito de interesse, nenhum impedimento, nenhuma suspeição. Então, é assegurado sócios minoritários que representarem pelo menos, né, a metade do capital social, e aqui é metade do capital social, o direito de eleger separadamente um dos membros do Conselho Fiscal e o respectivo suplente. Tá bem? Gente, a Assembleia sim é um órgão, né, obrigatório da sociedade limitada, que tem que se realizar pelo menos uma vez por ano, nos 4 meses seguintes ao término do exercício social, com o objetivo do quê? De tomar as contas dos administradores e deliberar sobre o balanço patrimonial e o resultado econômico, designar administradores quando for o caso e tratar de qualquer outro assunto constante na ordem do dia. Então, a Assembleia, sim, ela tem que acontecer obrigatoriamente uma vez por ano. Quando se instalar a Assembleia, vai se proceder à leitura de documentos referidos, né, nesse parágrafo, e os quais serão submetidos pelo presidente à discussão e votação, nesta não podendo tomar parte os membros da administração e, se houver, os do Conselho Fiscal, justamente para que não haja aqueles conflitos de interesse. Pessoal, o que acontece na Assembleia? A aprovação sem reserva do balanço patrimonial e do resultado econômico, salvo vício na manifestação de vontade, que é erro, dolo, simulação, vai exonerar de responsabilidade os membros da administração e, se houver, os do Conselho Fiscal. Já caiu na prova isso, tá, gente? Olha, teve contas aprovadas pela Assembleia, teve um sócio que não concordou com as contas aprovadas pela Assembleia, está processando a sociedade. O que ele tem que fazer antes de processar a sociedade? Ele tem que entrar com uma ação anulatória da Assembleia. Porque se não comprovar vício na manifestação de vontade, ele não pode processar a sociedade. É simples assim. Teve uma Assembleia. A Assembleia aprovou. Eu não concordo com a aprovação. Vou entrar com uma ação contra a sociedade. Para aí, bonitão. Só um pouquinho. Tem que entrar com uma ação para anular o decidido na Assembleia, para dizer que aquela anulação, para dizer que aquela decisão decorreu de erro, dolo, simulação. Se não, não anula. É só porque tu não concordou? Sinto muito. Extingue-se em 2 anos o direito de anular a aprovação a que se refere o parágrafo antecedente. Qual é o prazo prescricional? Prazo prescricional da ação anulatória. É 2 anos. 2 anos é o prazo prescricional. Ok? Pessoal, Assembleia virtual é possível? Já até caiu na prova. Quando essa alteração veio, e eu fazia, acho que era o 2º exame que eu estava aqui no CEISC, que a gente está desde 2020, a gente entrou para o exame 32, veio essa alteração e eu falei numa revisão turbo, vai cair. Vai cair. Por quê? Porque a Assembleia Virtual, gente, era uma novidade. A Assembleia Virtual nós temos na sociedade anônima, nós temos na sociedade cooperativa, nós temos na sociedade limitada, na possibilidade de sociedade simples. Ela é uma realidade. Veio lá o artigo 1080A, que diz: o sócio pode participar e votar à distância em reunião em assembleia nos termos do regulamento do órgão competente do Poder Executivo Federal. Parágrafo único. A reunião ou a assembleia poderá ser realizada da forma digital, respeitados os direitos legalmente previstos de participação e de manifestação dos sócios e os demais requisitos regulamentares, tá? E aqui, gente, nós encerramos esses tópicos de sociedade limitada. Eu espero que vocês tenham compreendido os principais tópicos, né? Que as outras regras a gente aplica subsidiariamente à de sociedade simples, e eu espero vocês num próximo bloco.